gente, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos aí nesse momento desse quadro, é hora de dar a volta por cima. Nós vamos estar meditando na palavra do nosso Deus. E você pode abrir a sua Bíblia, se você puder abrir. Se você não puder, não tem problema. O que importa é que você tem que pelo menos anotar essa referência e depois você lê para ver se o que eu li para você é o que está aí. Porque às vezes a pessoa fala assim, vamos ler na Bíblia, não está abrindo nada, você não está vendo porque é no rádio. Aí daqui a pouco a pessoa vai e fala uma coisa que não tem nada a ver da cabeça dela. Aí já viu o que vai dar. Então Jeremias, no capítulo 29, que é um versículo muito conhecido, e nós vamos começar do versículo 11, que fala assim para nós: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então eu li o versículo 11, 12, 13 e o 14. Então nós lemos aqui 4 versículos que tem muita coisa aqui da parte de Deus para nós. Então nós vemos que Deus, Ele é um Deus de esperança. Deus não desiste, mesmo que tudo tenha acabado, mesmo que tudo tenha chegado no fim, humanamente falando, mas Deus ainda tem um plano nessa história que para você acabou. Deus ainda tem um plano nessa história que para você parece final, porque Ele continua sendo um Deus da restauração. Deus não vai perder para o inferno, e Ele não quer também que você perca para o inferno, porque Deus tem um plano e Ele acabou de dizer: eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Então, o pensamento que você está tendo a respeito dessa situação e o que outras pessoas estão tendo a respeito da situação que você está enfrentando, pode ser um pensamento muito negativo, um pensamento muito ruim, tipo assim: bom, aconteceu isso tudo, agora você tem que se conformar mesmo, você tem que se acomodar nesta situação e administrar isso aí, viver com isso aí, porque vai ser isso aí mesmo. Esse pensamento pode ser o seu e das pessoas que estão ao seu redor, pode ser da família, de amigos, de conhecidos, de irmãos, da igreja, da congregação. Mas não é o que Deus tem para essa situação. Eu posso pensar muita coisa, as pessoas também podem pensar muitas coisas, porque a palavra de Deus diz que os homens pensam, que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então eu não preciso ficar pontuando a minha vida com aquilo que eu estou pensando, e nem o que as pessoas estão pensando da minha situação. Mas eu posso ir diante de Deus para procurar saber o que Deus está pensando a respeito da minha vida, naquele ponto da minha vida. O que Deus tem para a minha vida a partir das situações que estão acontecendo. Elas são pontos finais, elas acabaram, Deus quer restaurar, Deus quer colocar uma vírgula e continuar um tempo novo, ou Ele realmente encerrou aquele assunto. Então nós precisamos saber a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos saber o que Ele tem para nós. E a palavra de Deus diz
que os planos de Deus, lá em Jó 42, no versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos, podem ser frustrados. Então, quer dizer, quando Jó falou aquilo, ele não estava numa vida boa, não. Ele continuava todo ferido, da cabeça até os pés, com todas as perdas de coisas e perda de filhos e perdas de amigos, vivendo um contexto de incompreensão por todos os lados, tanto da única pessoa que sobrou da família dele, que foi a mulher dele. A mulher dele falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Os amigos de Jó falavam: você está passando por isso porque você deve ter feito alguma coisa por aí. Tem alguma coisa escondida na tua vida, ruim, que você está praticando e a gente não ficou sabendo. O contexto era esse. Um contexto de acusação, um contexto de culpa, um contexto muito negativo. Mas ele olhava para aquela situação e falava assim: o plano que Deus tem para mim não é esse. Eu tenho certeza que não é esse. E se você vê nos capítulos anteriores ao 42... ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Tipo assim, eu estou passando isso tudo, mas Deus não está morto, ele vai me ajudar e eu vou sair dessa. Então, eu não posso deixar uma circunstância falar assim: a partir de agora a sua vida vai ser essa. Eu não. Você pode escolher não acreditar e não aceitar o que a circunstância está falando e o que as pessoas que vivem por circunstância estão falando para nós. Nós precisamos ir a Deus e saber: o Senhor tem pensamentos a respeito de mim, a respeito da minha vida. Senhor, quais são os seus pensamentos? E Deus está respondendo aqui em Jeremias 29:11. Os pensamentos que eu tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Agora tem pensamentos para te dar um bom futuro e uma boa esperança. Agora é importante que Deus falou assim: para te dar o fim que você espera. E a outra pergunta: você está esperando o quê? Porque se nós olharmos para a circunstância, para os nossos pensamentos e para aquilo que as pessoas estão falando, a leitura que estão fazendo da nossa vida, nós vamos esperar o pior. Então nós precisamos crer na palavra de Deus e criar expectativa do melhor. Se Ele, que tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim, um bom futuro e uma boa esperança, eu tenho que esperar o melhor dele. Eu tenho que ter uma expectativa que tudo vai mudar. Eu lembro que alguém hoje passou um zap de um vídeo, porque está chegando aí aquele dia daquela promoção, né? E as pessoas aí fizeram um vídeo que a loja, né, do lado de dentro da loja, e os vendedores esperando com muita expectativa que tivesse muita gente do lado de fora da loja. E quando eles abriram assim, levantaram aquelas portas de aço, não tinha ninguém. Aí passou logo em seguida o vídeo foi para uma outra cena que tinha aquele nenenzinhos rindo muito, mas rindo, dando muita gargalhada daquela situação. A pessoa que me postou o vídeo falou assim: eles esqueceram que o país está em crise. Aí eu falei assim: olha, o que eu falei foi assim: o país está em crise, mas nós não estamos. Você não precisa, você não é obrigado a aceitar a crise. Você não é obrigado a se acomodar com ela, fazer o que ela está ditando para você fazer, desistir da tua vida, dos sonhos de Deus para a tua vida, porque há uma crise que você pode escolher não viver e viver o que Deus tem para você, porque Deus não vai deixar de fazer o que Ele quer fazer na tua vida por conta dessa crise. Não que você vai agora virar um alienado, um inconsciente,
que você não vai pedir a Deus para escolher seus candidatos, pedir a Deus sabedoria, você não vai pesquisar a vida dele. Não é isso. Não é isso. Mas a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo não viverá pelo plano do Temer, mas pelo plano de Deus. O meu justo não vai viver da reforma previdenciária e nem da reforma trabalhista, mas o meu justo vai viver a partir de uma palavra, porque com reforma ou sem reforma, Deus tem um plano para você que não depende dessas reformas. Ele depende que você creia e espere pelo agir dele na tua vida, conforme ele disse. Hoje eu fui num lugar e eu estava na fila e a moça falou assim: não tem sistema. Eu pensei comigo, não falei para ela, que ela vai falar, é doida, mas eu pensei comigo, para mim vai ter. Aí eu falei assim: eu vou ficar aqui esperando. Peguei minha documentação e falei assim: eu acho que isso aqui não vai depender de sistema, é só recepcionar documentos. Aí a moça falou assim: se fulana quiser te atender, se ela quiser te atender. Aí foi lá, falou com a moça, aí a moça quis me atender. Então, acredite se quiser, só teve sistema naquele computador que ela estava. O chefe da repartição foi lá e falou: você está com sistema? Eu estou com sistema. E eu cá comigo: está com sistema para me atender. Não sei se ela vai atender outros. Porque eu não aceitei, eu precisava da entrada, porque aquilo ali já estava fora do prazo. E eu ainda estava orando a Deus para o sistema aceitar aquele prazo ali, que era para dar entrada dia 14 de novembro, e eu estava dando entrada hoje. E até isso Deus colocou a mão dele. Então, se você ficar aceitando tudo, você vai viver o que você está aceitando. Você vai viver o que você está acreditando. Se você continuar acreditando no pior, você vai viver o pior. Mas se você falar assim: não, o Senhor está aqui e eu vou ficar aqui e Ele vai me ajudar. E eu ainda agora estou lembrando de uma situação que aconteceu com uma amiga minha que morava em outro estado, não no estado do Rio, e ela era de uma família muito numerosa. Eles eram muito pobres, o pai dela trabalhava muito para pagar o aluguel e sustentar todos eles, uma família grande, assim, tipo assim, mais de 10 filhos, mais ou menos isso, em outro estado do Brasil que não é o Rio de Janeiro. E há muitos anos atrás, naquele estado, foi aberta inscrição para as pessoas adquirirem casas populares num preço acessível e tal, mas era por sorteio e tal e tal. E o pai dela ficou orando, fez a inscrição e ele creu que ele ia conseguir aquela casa. E quando ele chegou no local, tinha uma lista na parede com o nome das pessoas que foram sorteadas, mas o nome do pai dela não estava ali. Mas o pai dela falou: eu vou ficar aqui. O pai dela ficou na dele, ficou sentado ali confiando em Deus. Naquela época, pelo menos ali naquela repartição, não tinha computador. Então aquela lista foi feita numa máquina de datilografia. Chegou uma pessoa ali que o nome não estava na lista, e a pessoa ficou muito revoltada, arrancou a lista da parede e picou em pedaços. E a moça que fez a lista, e ele ali na dele, a moça que fez a lista não fez lista com cópia. Aconteceu alguma coisa que ela não fez com cópia. Ela foi ali, não perguntou nada para ninguém, foi de pessoa em pessoa e pegou o nome. E pegou o dele. E o dele ficou ali na parede. E ele conseguiu a casa. Então Deus tem as maneiras dele trabalhar. Ah, não, porque ele tinha que falar. Ele não tinha que falar nada, porque ninguém perguntou nada para ele. Entendeu? A Bíblia diz que você não pode exceder a justiça. Você, entendeu? O Espírito Santo, ele te ensina. Ah, mas ele mentiu. Ele não mentiu porque ninguém perguntou nada para ele. A lista que foi feita foi picada em pedaço, não tinha cópia e ele entrou ali. Entendeu? Agora, se você quer ser santo além do que Deus está mandando você fazer, você pode perder um milagre.
Entendeu? Aí a pessoa fica ali fazendo um monte de pergunta, um monte de conta, o diabo acusando ela, e ela acaba sendo culpada de uma coisa que ela não é culpada, não foi ele que rasgou a lista. Então Deus deu uma vitória para ele ali. Então os planos de Deus e os pensamentos que ele tem a respeito de nós estão acima dos nossos pensamentos e acima dos pensamentos que as pessoas têm a nosso respeito. Se você for fazer uma pesquisa, e se nós pudéssemos ler os pensamentos que as pessoas têm a respeito de nós, a maioria dos pensamentos que as pessoas têm a respeito de nós são pensamentos ruins. Pensamentos que querem que você se dê mal, que você não arrume emprego, que você não seja estabilizado, que você não tenha uma vida espiritual abençoada, que você não tenha sucesso, que você não tenha êxito. Então as pessoas querem que você se dê mal, que você fracasse, que você não se estabeleça e que você não conquiste. E se você for atrás disso aí, é isso que vai acontecer com você. Aí Deus falou: eu tenho esse plano para vocês. Aonde esse povo estava quando Deus falou que tinha esse plano para eles? Estava no cativeiro. E um cativeiro que Deus deixou claro, vai durar 70 anos. 70 anos de cativeiro para vocês. E Deus já sabia desse cativeiro de 70 anos. Foi ele que falou, 70 anos de cativeiro. Mas ele falou para eles: eu vou tirar vocês daí. Eu não tenho um plano que vocês morram no cativeiro. Eu quero que nesse cativeiro vocês plantem jardins, vocês plantem horta, vocês se multipliquem, vocês se casem, deem a filha de vocês para casar aí nesse lugar, se organizem nesse lugar, orem por esse lugar, para que esse lugar tenha paz, porque na paz desse lugar vocês também vão ter paz. Olha como que Deus é maravilhoso. Enquanto o milagre não vem, você não é obrigado a viver mal. Você vai vivendo à medida das portas que Deus vão abrindo até o milagre se manifestar. Deus nunca falou assim: enquanto o milagre não vem, você vai se acabar muito, você vai chorar, você vai ficar todo arrebentado. Ele não falou nada disso. Enquanto o cativeiro não muda, não vira o cativeiro, vocês vão viver da melhor maneira possível nesse lugar, pensando no melhor, porque eu tenho uma boa esperança e um bom futuro para vocês. Aí Deus falou: mas vocês vão me buscar de todo o coração de vocês, e vocês vão me achar, porque eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou tirar vocês de todos os lugares que vocês foram espalhados e vou juntar vocês na terra que é de vocês. Então, eu digo para você, uma palavra de Deus crida, enquanto a situação não muda, te dá muita força para você viver até a situação mudar. Te dá esperança, te dá força. Porque você sabia? Tem muita gente que tem as coisas, mas não tem força. Já pensou no que é isso? Tem tanta gente que tem tanta coisa, que mora assim, em verdadeiras mansões, mas não tem força para sair do quarto para a sala. Que moram em mansões que tem 26 quartos, a pessoa fica trancada em um e não tem força nem para andar aquela casa toda. Porque tem tristeza, porque tem angústia, porque tem culpa. E não consegue desfrutar o que tem. E você, sem ter, desfruta uma visão, uma esperança, uma certeza que dias melhores vão se estabelecer. E você tem força para caminhar, você tem força para andar, ainda que esse caminho seja um deserto. Ainda que você tenha que caminhar por um caminho estreito, mas você vai caminhando. Como está no Salmo 26, você vai até andando e chorando, sabendo que você voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então o que Deus está falando? Tenha esperança, acredite, as coisas vão mudar. Enquanto não muda, você tem que ter fé, esperança, certeza.
Enquanto não muda, Ele te dá ânimo, Ele te dá coragem. E dia após dia você vai vendo. Você pode até não ver uma grande modificação. Você sabia que uma grande modificação, uma grande mudança, ela pode ir acontecendo com pequenas mudanças? Celebre os pequenos acontecimentos. Celebre as pequenas mudanças, porque elas estão construindo a grande mudança e a grande virada que Deus quer trazer para a tua vida. Deus é um Deus que enxuga os teus olhos, as tuas lágrimas, com palavras de vitória, com palavras de poder, enquanto a grande mudança não vai acontecendo. Nessa caminhada, Ele vai fazendo pequenas mudanças. E a Bíblia fala assim, lá no livro do profeta Zacarias, para você não desprezar as coisas pequenas, os pequenos começos da grande mudança. Então você vai observando nesse caminho de fé, Deus dando pequenos toques, sabe? Pequenos, quando você olha, tem um galinho. Quando você olha, tem uma folhinha. Quando você olha, tem uma florzinha. Quando você olha, nasceu um fruto pequeno, uma florzinha pequena. Aí você vai vendo, isso tudo Deus vai dando sinais no caminho que Ele está com você, que o que Ele falou é verdade e que vai se cumprir. Você imagina você viver dias e dias e dias sem ver nada? Às vezes acontece. Aí depois Deus começa a florir esse caminho com pequenas florzinhas, com pequenas folhinhas, até que quando você olhar, é um jardim muito grande. Porque Deus vai fazer florescer jardim no teu deserto. Tem um versículo no livro do profeta Isaías. Eu penso que é o 49. Se não for, eu vou corrigir a referência, porque não existe. Uma das coisas mais horríveis é dar referência errada. Você me perdoa se eu já fiz isso. É possível que eu tenha feito, mas não é o que realmente eu procuro fazer. Mas aqui no versículo, é Isaías 49 mesmo, eu acertei. Ele fala assim: o versículo 18 de Isaías 49 fala assim: pois quanto aos teus desertos, vou ler o versículo 19, 49 e 19. Pois quanto aos teus desertos e lugares desolados, e a tua terra destruída, serás agora estreita demais para os moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Os filhos de que foste privada ainda dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. Então Deus está falando aqui: vou entrar no teu deserto, nesses lugares desolados e nessa terra destruída, e vou encher isso aí de morador, vou encher isso aí de gente. Então Deus está falando também do tempo da solidão, que Ele está acabando. Recebe. Pena que está acabando o programa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa noite, pela tua palavra de esperança, porque o Senhor é o Deus da esperança, o Deus da restauração, o Deus da mudança, o Deus da alegria, o Deus que vai
trazendo pequenos sinais, pequenos começos, para nos encorajar, para nós não desistirmos, para nós continuarmos, para nós não olharmos para trás, para nós agarrarmos a Tua palavra e prosseguirmos, porque o Senhor está conosco para trazer vitórias pequenas a cada dia, até transformar tudo numa grande vitória, até construir com vitórias pequenas uma grande mudança, uma grande transformação, uma grande virada. Senhor, que o Senhor venha abençoar nessa noite cada família e trazer esperança, renovo, ânimo, coragem e alegria para aqueles que ainda não têm. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Tenha uma semana maravilhosa, uma semana de vitória, e nós voltamos amanhã nesse mesmo horário, das 18 horas até as 19 horas, aqui na Rádio Aliança FM 98.7. Jesus em primeiro lugar. Deus te abençoe muitíssimo. Um beijo no coração. Amém.